Vamos começar a leitura de hoje? Capítulo 9 de 1 Coríntios. Gente, aqui no começo do capítulo 9, Paulo está falando sobre algumas questões. Ele está sendo questionado acerca do serviço ao Senhor e ao serviço às pessoas, né? E ele está falando aqui, ele até faz uma analogia, dizendo: por um acaso um pastor de ovelhas, ele tá ali cuidando do rebanho, ele não toma o leite dessas ovelhas, né? Ele tá falando aqui. E ele tá até falando assim, olha, nunca exigimos pagamento de qualquer espécie para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. E hoje em dia a gente tem muito disso, né? Das pessoas quererem um salário, das pessoas quererem um pagamento, das pessoas quererem cobrar cachê para trabalhar, para pregar, para poder fazer o trabalho de Cristo, né? É meio complicado isso. É um divisor de opiniões, né? Muitas igrejas têm salário para pastor, outras igrejas não têm. Algumas pessoas cobram um cachê altíssimo para poder visitar a igreja. E Paulo tá falando sobre isso aqui. É bem complicado falar sobre isso aqui numa leitura detalhada para vocês. Eu tô até meio constrangida para falar sobre isso, de verdade. Que olha só o que ele fala aqui. Vocês não sabem que Deus disse aos que trabalhavam no templo que dos alimentos levados ali como ofertas, a ele tirassem uma parte para seu próprio alimento? E os que servem diante do altar recebem uma parte do alimento que é levado ali por aqueles que o oferecem ao Senhor. Do mesmo modo, o Senhor deu ordens para que aqueles que pregam o Evangelho sejam sustentados pelo Evangelho. Contudo, eu não tenho usado nenhum desses direitos, e não lhes escrevo isso para insinuar que estou exigindo esses direitos para mim mesmo. De fato, eu preferiria morrer a perder a satisfação que encontro em pregar a vocês sem cobrar nada. Contudo, pregar o evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Eu não poderia deixar de pregá-lo mesmo que eu quisesse. Aí ele segue falando aqui e tal. Porque ele tá falando dele mesmo, né? Ele tá falando sobre ele. Esse trecho aqui é bem interessante. Acho que vai ajudar a entender a parte que eu tava falando. Numa corrida, todos correm. Porém, só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediram de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Então, às vezes a gente fica discutindo sobre coisas que, né, não vai acrescentar em nada. E aí a gente volta lá para Romanos 14, que fala assim: quem faz não fala de quem não faz, quem não faz não fala de quem faz, que a gente aprendeu lá atrás. Então, vamos deixar abaixo. 1 Coríntios capítulo 10. Aqui no começo do capítulo 10, ele começa a falar a respeito do que aconteceu lá na época de Moisés, que o povo ficou lá no deserto e que Cristo estava com eles e
Cristo era a rocha que os guiava, né? E por um milagre todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles como uma rocha espiritual. Entretanto, depois de tudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas más, como eles fizeram, nem adorar ídolos, como alguns deles adoraram. As Escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber e depois se levantou para dançar. Não pratiquemos a imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e 23.000 caíram mortos num só dia. E não ponham o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas cobras. Não se queixem como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou seu anjo destruidor. Paulo é muito detalhista nessas cartas. Muito detalhista, muito objetivo, e ele quer realmente o resgate das pessoas. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Todos nos advertem que o tempo está chegando ao fim. Por quê? As pessoas falam assim: ah, mas todo mundo fala que o tempo tá chegando no fim. Ah, todo mundo fala que Jesus tá voltando, não sei o quê. Gente, Jesus tá voltando sim, sabe por quê? Jesus volta individualmente. Jesus volta pra você e Jesus volta pra mim. Sabe quando? Quando a gente morre. Morreu, acabou. Jesus voltou pra você. Jesus voltou pra você, Jesus voltou pra mim. Jesus voltou pro meu avô no dia que ele faleceu. Foi arrebatado. E aí? E se ele não tivesse guardado o que ele tinha para que ninguém roubasse a coroa dele? Porque a Bíblia fala assim, ó, melhor é o fim do que o começo. Por que é melhor o fim do que o começo? Porque a gente tem que guardar até o último segundo a nossa coroa, pra gente não perder. Porque a gente segue a vida toda, pode seguir a vida toda, pode servir 5, 10, 15, 20 anos perfeitinho, seguindo todas as páginas dessa Bíblia, tudo que tá escrito aqui. Aí no último minuto, errou. E aí? Vamos nessa, igual o Paulo tá falando aqui, ó, vamos nessa. Segura a bronca. Ele fala, olha, acabei de falar, ele fala aqui assim, ó. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Lembrem-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que ele assim prometeu e cumprirá o que disse. Deus dará a vocês forças para suportá-la. Portanto, meus queridos amigos, evitem cuidadosamente prestar adoração a ídolos de qualquer espécie. Vocês são pessoas inteligentes. Vocês são inteligentes. Julguem e vejam por si mesmos se não é verdade o que eu agora vou dizer. Quando pedimos a bênção do Senhor, quanto ao que bebemos do cálice do vinho à mesa do Senhor, isso significa que todos quantos bebem dele estão participando juntos da bênção do sangue de Cristo. E quando participamos do pedaço do pão para comer juntos ali, isso mostra que estamos participando conjuntamente do corpo de Cristo. Não importa quantos somos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando assim que todos somos parte de um só corpo. Gente, vamos pedir para Deus. Tem muita coisa aqui ainda para ler. Ele tá falando aqui ele tá falando agora sobre o povo de Israel, dos sacrifícios,
demônios, sobre o cálice da Santa Ceia. Ele tá falando sobre o que edifica e não acerca da ceia do Senhor. Aí ele segue falando aqui: procurem pensar no seu semelhante também e no que é melhor para ele. Eis o que vocês devem fazer, comam tudo o que for vendido no mercado. Não perguntem se a carne foi oferecida aos ídolos ou não, por causa da consciência de vocês. Porque do Senhor é a terra e todas as boas coisas que nela existem. Se o incrédulo convidá-lo para a refeição, vão, aceite o convite, se assim o desejarem. Coma de tudo quanto estiver sobre a mesa, porém não perguntem nada por causa da consciência. Entretanto, se alguém avisar-lhes que essa carne foi oferecida aos ídolos, então não coma. É melhor não perguntar. Você vai na casa de alguém, vai visitar alguém. Ah, oi, tudo bem, tá, não sei o que lá. Ah, come isso aqui. Come. Agora, se a pessoa fala assim, ai, isso aqui é oferecido. Aí você fala assim, ah, então não vou comer. Não come. Por causa do homem que lhes disse isso e por causa da consciência. Isto é, da consciência dele e não da sua. Pois, porque a minha liberdade deveria ser julgada por causa da consciência do outro? Se eu posso agradecer a Deus pelo alimento e saboreá-lo, por que devo ser condenado só porque outro pensa que eu estou errado? Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem uma outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, não seja um motivo de tropeço para ninguém, quer sejam judeus, quer sejam gentios, quer sejam igreja de Deus. Gente, procurem agradar a Deus sempre. Tá no primeiro mandamento. Tá atrelado ao primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não faz aquilo que a gente gosta. A gente faz para agradar a Deus. É o melhor para muitos, a fim de que possam ser salvos. Bem interessante, né, a leitura de hoje? Bem interessante. Bem interessante, bem explicativa. Uma leitura onde a gente aprende mais coisas sobre a vida, sobre se relacionar com pessoas, sobre se portar e sobre agradar a Deus. Eu espero que tenha edificado você assim como me edificou. Eu espero que Deus tenha falado com você assim como Ele falou comigo. E eu espero que a sua vida seja enriquecida assim como a minha também foi enriquecida com essa leitura. Que você possa ser abençoado, agraciado e que agora você possa agradar mais o coração de Deus. E eu também. Até a próxima leitura bíblica. Fique com Deus. Tchau, tchau.